Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo ao blog Vou Nessa Direção. Estamos aqui reunidos na presença de Deus, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E hoje nós queremos iniciar com a Virgem Maria, pedindo que ela venha nos envolver, que ela venha nos cobrir com seu manto sagrado, nos colocar dentro do seu coração imaculado e nos atrair para Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pedimos também a intercessão do nosso anjo da guarda para esse momento, que vamos partilhar a poderosa palavra de Deus, para que o nosso coração esteja em sintonia. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Então, meu querido, hoje nós vamos refletir sobre um tema muito importante para a nossa vida, que começa com a vida espiritual, mas abrange todas as áreas da nossa vida. Então, se você tem a sua palavra aí, eu gostaria de convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Tiago, no capítulo 4 e no versículo 7. Amém? Então vamos ler. Sede submissos a Deus, resisti ao demônio, e ele fugirá para longe de vós. Aproximai-vos de Deus, e ele se aproximará de vós. Lavai as mãos, pecadores, e purificai os vossos corações, ó homens de dupla atitude. Reconhecei a vossa miséria, afligi-vos e chorai. Converta-se o vosso pranto. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, meus irmãos, o apóstolo Tiago, que vocês sabem que depois que Jesus morreu e ressuscitou, separou dos apóstolos e foi pregar na Espanha, hoje nós conhecemos aquele caminho que se chama Tiago de São Compostela, ou São Tiago de Compostela, que é o campo da estrela. Esse mesmo Tiago que tem esse caminho na Espanha até hoje, é o Tiago que vem dar o caminho para mim e para você hoje, o caminho que nós temos que seguir, o caminho que nós temos que trilhar. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos aprender a ser submissos a Deus. Quantas vezes eu e você queremos servir a Deus, mas muitas vezes nós ainda continuamos sendo submissos aos nossos caprichos, às nossas vontades, às nossas paixões, somos submissos ao nosso trabalho, somos submissos ao mundo. Muitas vezes somos escravos do mundo, escravos do pecado. O pecado nos atormenta, nós somos submissos a isso, estamos abaixo, mas muitas vezes nós que estamos servindo a Deus, em vez de nós sermos submissos a Deus, nós queremos ser maiores do que Deus, nós queremos fazer a nossa própria vontade. Muitas vezes Deus traz inspiração ao meu e ao seu coração, e o que nós fazemos, nós colocamos numa gaveta, colocamos escondido lá, engavetamos na nossa memória e não fazemos, meus irmãos. Precisamos aprender a ser submissos a Deus. Tiago vem nos dar o caminho de que eu e você precisamos trilhar para que nós possamos ser cristãos de verdade. Precisamos ser submissos a Deus, precisamos deixar Deus ser o Senhor da nossa vida, precisamos deixar Ele conduzir a nossa história. Quantas pessoas são tristes hoje em dia porque não deixa Deus conduzir? Quantas pessoas são desesperadas hoje em dia? Quantas pessoas estão em depressão, estão sofrendo ataque de pânico porque
não estão submissos ao Deus Todo-Poderoso. Ele é o Senhor, Ele controla o universo com as palmas das suas mãos. Ele tem a minha vida, Ele tem a sua vida, quer você queira ou não, sob controle. Mas muitas vezes, porque Ele te dá o livre-arbítrio, você pode escolher se você quer que Ele conduza a sua vida ou não. Mas muitas vezes nós temos falado com as palavras, Tu és o Senhor Jesus, mas com as atitudes nós não temos sido submissos a Deus. Meus irmãos, continuando aqui, o conselho de Tiago para mim e para você é: resistir ao demônio e ele fugirá para longe de vós. Quantas pessoas pensam que são anjos, pensam que vivem uma vida super, espiritual, uma vida sobrenatural, eles acham que eles são santos e eles querem batalhar com o demônio. Quem você está achando que você é? Para com essa ideia besta de que você pode combater o demônio. Para com essa ideia besta de que você pode derrotar o demônio. O demônio é como aquele pescador que joga... Muitos de nós conhecem essa história que o Padre Léo contava. O demônio é como aquele pescador que sabe a isca certa para fisgar eu e você. Mas ele, como aquele bom pescador, ele tem uma paciência incrível, ele nunca cansa, ele joga a isca que vai fisgar a mim e a você. Mas muitas vezes nós achamos, não, eu posso encarar a tentação, eu posso bater de frente com o pecado, eu vou vencer, porque a graça de Deus é maior em mim, porque aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. Meu irmão, larga de ser besta de achar que você é santo, larga de ser besta de achar que você é anjo. Deus te fez humano, carne e osso, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, e é para você aprender a resistir, a fugir. São Felipe Neri dizia: a melhor forma de resistir às tentações, às insídias do demônio, é fugindo. Não tem jeito de encarar. A gente tem que parar com essa ideia besta de que a gente pode vencer. Não, porque Deus está comigo, eu vou conseguir. Não vai. Foge, foge. Se os apóstolos eram assim, quem sou eu e você para pensar que nós somos maiores do que ele? Fugir das insídias, das ocasiões de pecado, de tentação. E São Tiago continua: aproximai-vos de Deus, ele se aproximará de vós. Meus irmãos, essa frase de São Bernardo é uma frase que sempre queimou meu coração, e muitas vezes eu escrevo aqui nesse blog. Quando nós damos um passo na direção de Deus, Deus dá 7 passos na nossa direção. O que significa isso? Quando nós fazemos o mínimo para se aproximar de Deus, Deus faz tudo o que Ele pode. Você sabe que o número 7 é o número da perfeição, o número da completude. Então, quando nós fazemos o mínimo para se aproximar de Deus, Ele faz tudo o que Ele pode para se aproximar de nós. Está nas nossas mãos. Nós temos que buscar a Deus enquanto Ele se deixa encontrar. Olha só o que ele diz: lavai as mãos, pecadores, e purificai os vossos corações, ó homens de dupla atitude. Meus irmãos, quantos pecados nós cometemos com as nossas mãos quando nós apontamos o dedo para julgar. Como as nossas mãos muitas vezes são impuras, essas mesmas mãos que você muitas vezes vai na missa. Na verdade, se você vai na missa e você é um católico mais ou menos relaxado, morno, você ainda recebe Jesus nas mãos, né? Você sabe que o menor fragmento da hóstia consagrada é Jesus, e muitas vezes você deixa perder. Mas essas mesmas mãos que condenam, que julgam, impuras, nós precisamos lavar, e lavar no sangue de Cristo, meus irmãos. Assim como também nosso coração. Purificai os vossos corações, homens de dupla atitude. Nosso coração muitas vezes está como Salomão, meus irmãos. Está dividido. Dividido entre o amor de Deus e o amor do mundo. Nós falamos no último vídeo aqui que o amor de Deus não se compara. Ou seu coração está em Deus ou seu coração está no mundo. Não tem como permanecer em dupla atitude, dupla personalidade. Nós precisamos converter o nosso riso em pranto, a nossa alegria em tristeza. Esse é o ponto principal dessa formação de hoje, meus irmãos. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos
exaltará. Nós precisamos aprender a nos humilhar na presença de Deus. Sabe quantas vezes que você perdeu as batalhas? Sabe quantas vezes que você caiu em pecado? Sabe quantas vezes que você deixou de fazer o que você deveria fazer? Sabe quantas vezes, as vezes que você abandonou a obra de Deus? As vezes que você quis viver a sua vida como eu quis viver a minha vida, sabe? Como nós somos besta, como nós somos orgulhosos, como nós somos vaidosos, como nós nos tornamos hipócritas. Sabe, Santa Catarina de Sena dizia: quando o homem se afasta de Deus, ele se enche do vazio. E é vã, nós nos tornamos vãos. Mas graças a Deus eu voltei. E se você aí está afastado, eu convido você a voltar também. Voltar para a presença de Deus. Mas como voltar? Se humilha na presença dEle. Chora. Converta o seu riso em pranto. Converta a sua alegria em tristeza. Rasga suas vestes. Chora pelos seus pecados, chora pela sua salvação, chora pela sua conversão, derrama suas lágrimas na presença de Deus. Se você tem oportunidade, vai diante do Santíssimo, do Sacrário lá e chora, mas enche o chão daquele lugar com as suas lágrimas, mas não permita que o pecado reine na sua vida, não permita que o demônio tire sarro de você, porque você é orgulhoso. Não queira se parecer. Na verdade, Santo Agostinho dizia: quando a gente é orgulhoso, a gente se assemelha ao demônio. Ele dizia que o orgulho é o pecado demoníaco por excelência, porque Satanás era um anjo de luz, e por causa do seu orgulho, ele foi precipitado do céu. Então, quando nós somos orgulhosos, nós somos como Satanás. Mas quando nós nos humilhamos, Santa Teresa d'Ávila dizia que a humildade é a chave que abre o coração de Deus. Ah, meu irmão, quando nós nos humilhamos na presença de Deus, quantas maravilhas acontecem. Porque Deus é misericordioso. Porque Deus é bondoso, porque Deus é justo, porque Deus é fiel. Ele não julga, Ele só ama, sabe? Ele perdoa, Ele acolhe, Ele está sempre com os braços abertos a nos receber. Nós temos que aprender a fazer isso com constância na nossa vida. Humilhai-vos diante da presença de Deus. Olha só. Enquanto eu rezava, sabe, por essa formação aqui, Deus me deu essa palavra também de Tiago e também essa palavra de Pedro. Olha só, meus irmãos. Todos vós, em vosso mútuo tratamento, revesti-vos da humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. E olha aqui o que Pedro diz, que confirma o que Tiago está dizendo. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo oportuno. Sabe, muitas pessoas também vão com dupla intenção na presença de Deus. Sabe? Muitas vezes eu e você fizemos isso, mas nós precisamos pedir perdão, nós precisamos nos humilhar, nós precisamos chorar, nós precisamos nos arrepender. Sabe? Pedir a Deus uma verdadeira contrição de coração com todo o nosso ser. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão do Senhor e Ele vos exaltará no tempo oportuno. A gente não está buscando a exaltação, meus irmãos, a gente está buscando a humilhação. O resultado depende de Deus, não depende de nós. A gente não quer ser exaltado, a gente quer se humilhar diante de Deus, porque nós não passamos de vermes, pecadores, miseráveis, apegados a essa terra. Sabe? Eu quero dar um testemunho aqui para você de humilhação, sabe? Porque também está escrito aqui, um pouquinho para trás, aqui, 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 19, São Pedro diz: com efeito, é coisa agradável a Deus
sofrer contrariedades e padecer injustamente por motivo de consciência para com Deus. Sabe? Eu quero dar um testemunho aqui para você. O tempo oportuno, se você se humilha na presença de Deus, não buscando a exaltação, sabe? Sem segundas intenções diante de Deus, porque Deus conhece o nosso coração. Se você se humilha na presença de Deus, Ele te exalta no tempo oportuno. Durante 10 anos da minha vida, desde quando eu fui batizado, eu passei por muitas dificuldades, sabe? Eu passei por muitas contrariedades. Eu me senti muito perseguido, porque eu queria viver verdadeiramente a vontade de Deus. Eu queria fazer o que Deus queria para mim. Eu queria me deixar humilhar, ser humilhado e deixar que a glória de Deus se manifestasse na minha vida. Então fui muito humilhado pelas pessoas, fui muito perseguido, passei por muitas dificuldades, sem entender, sabe, no escuro da fé, porque é isso que agrada a Deus. E depois de 9 anos, olha quanto tempo demorou na minha vida, 9 anos sofrendo, chorando, lutando, clamando, caindo, levantando. Chegou o tempo que Deus falou, está na hora. E Ele fez assim. E Deus me exaltou. Não para que eu pudesse aparecer, sabe? Mas para mostrar de que eu era o servo dele. Para mostrar para o mundo de que Ele exalta os seus. Eu tive a graça, depois de tudo isso, de ter a revelação da minha vida, sabe? Tudo que eu vivi, tudo que eu passei. Você que acompanha esse blog, conhece um pouco da minha história. Se você não conhece, busca aqui do lado, eu acho que é desse lado aqui. Se você buscar os marcadores, busca testemunho, tem lá o testemunho da minha vida, o testemunho de conversão. Quanta dificuldade que eu passei, mas no tempo oportuno Deus me revelou o sofrimento que eu passei e tudo era compensado com o amor dele, sabe? Tudo o amor de Deus supera, tudo o amor de Deus compensa. Haha, meu irmão, nesse momento você sabe que o amor de Deus, Santo Tomás de Aquino dizia, quem encontrou o amor de Deus nessa vida encontrou tudo o que precisava. Sabe, você que está aí me escutando, você pode estar pensando, qual que é o sentido da minha vida? Se você encontrou o amor de Deus, você encontrou tudo o que você precisava para essa vida. Sabe, eu tive a graça de encontrar o amor de Deus, passar por muitas humilhações, mas Deus me exaltou no tempo oportuno depois de 9 anos. E eu fui para a Itália, meus irmãos, pela primeira vez, buscando a minha cidadania. Fui muito humilhado lá, não sabia falar italiano, fiquei perdido, passei, sabe, muita humilhação diante das pessoas. E depois de 7 meses, quando eu voltei para a Itália para buscar o meu documento italiano, Deus me exaltou. E não porque eu queria humilhar ninguém, mas para mostrar que Ele estava comigo. Não que eu tivesse inimigos, mas Ele fez as pessoas que me humilharam verem que eu verdadeiramente sirvo a Ele. E eles não tiveram palavras, sabe, para poder falar nada. Eles só admiraram. Só admiraram o que Deus fez na minha vida e o que Ele é capaz de fazer na sua também. Sabe? Porque também está escrito, eu queria pegar uma palavra aqui que está no livro de Gálatas, aqui já é São Paulo falando, não vos enganeis, de Deus não se zomba, o que o homem semeia, isso mesmo ele colherá. Quem semeia na carne, da carne colherá corrupção, quem semeia no espírito, do espírito colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos se não relaxarmos. Sabe você que está quase desistindo de fazer o bem?
Sabe você aí que está pensando, não compensa não ser de Deus, não compensa esse negócio de santidade, não compensa esse negócio de ficar na igreja todo dia, de ir na missa, de rezar o terço, rezar o rosário, fazer jejum, fazer penitência, ler a Bíblia, porque a gente não melhora. Ah, meu irmão, deixa, sabe, foge dessas ideias do demônio, foge do demônio, foge, e ele fugirá para longe de vós. Se humilha na presença de Deus, se humilha. O demônio odeia a humildade. Se você se humilha, sabe de quem que o demônio lembra? Dessa mulher aqui. Quando nós nos humilhamos, o demônio se lembra de Nossa Senhora. E é por isso que ele odeia a humildade, porque ele odeia ela. Sabe, meu querido, minha querida, eu vou terminar já, sabe? Essa formação não vai ser muito longa, mas eu quero terminar com Nossa Senhora. Porque essa aqui é a mulher que se humilhou diante da presença de Deus. E hoje nós podemos ver quanto Deus a exaltou. Sabe? Ela sonhava em ser a serva da mãe do Senhor. Na época dela, quando ela tinha lá os seus 14 anos, e quando o anjo apareceu, grande foi a surpresa dela de que Deus queria que ela fosse a mãe do Senhor, a mãe de Jesus. E ela se espantou, e ela se humilhou diante do anjo. E quando ela visitou Isabel, ela cantou. E nesse canto ela revela quem ela é. Minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para sua pobre serva. Em outras traduções está porque Deus olhou para a humildade, para a humilhação da sua serva. Sabe, meus irmãos, nós muitas vezes queremos ser líderes. Eu e você queremos estar à frente, queremos fazer as coisas acontecerem, mas nós esquecemos de que, como Maria, nós somos chamados a ser servos. Jesus disse: aquele que quiser ser o primeiro, seja o último. Nós temos que aprender a nos humilhar como Nossa Senhora. Nós temos que aprender a deixar Deus fazer o que Ele quiser. Imagina se existe, ou se vai existir, alguma mulher como Nossa Senhora que foi tão submissa a Deus. Que embora fosse pura, fosse santa, fosse imaculada, ainda assim, ela se considerava a última, a mais pequenininha, a mais humilde, sabe? Aquela que não merecia nada. E Deus a exaltou até o mais alto dos céus e a coroou como a mãe do seu filho, como a rainha dos anjos e dos santos. Sabe? Deus quer fazer isso com você, não te humilhar no céu para você ser glorioso e tudo, mas para Ele mostrar que Ele é o Deus da sua vida. No tempo oportuno, Ele vai te exaltar. No tempo oportuno, se você não cansar de fazer o bem, você vai colher o fruto do brilhar diante da presença de Deus. Eu mesmo e todos esses meus irmãos aqui que me assistem, que acompanham esse blog, vou nessa direção, queremos seguir essa direção que Tiago, que Pedro, que Paulo, os apóstolos e que a Senhora mesmo nos aponta, o caminho de Cristo, o caminho que Jesus disse que é da porta estreita, que não é agradável aos olhos do mundo, porque é o caminho da humilhação, é o caminho do carregamento da cruz, mas que no final vai ter a ressurreição. Não pode chegar à ressurreição quem não passa pela cruz, sabe? Não pode chegar à vida eterna quem não passa pela morte. Nós queremos, Mãe, a exemplo da Senhora, nos humilhar nesse momento na presença de Deus. Nós queremos nos despir das nossas máscaras, do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa mesquinhez, da nossa hipocrisia, da nossa dupla atitude.
Nós queremos ser lavados no sangue de Jesus, Mãe. Nós queremos nos arrepender dos nossos pecados, nos humilhar verdadeiramente em todo o nosso ser, porque nós não somos nada, nós não merecemos nada, nós não merecemos a salvação de Cristo, nós não merecemos o amor de Jesus, mas Ele nos ama. Nós queremos nos humilhar, nós queremos deixar Jesus fazer o que Ele quiser na nossa vida, tocar o nosso coração. Você aí que está na sua casa, se humilhe agora na presença de Deus. Nós queremos, Mãe de Deus e nossa, queremos ser submissos a Deus. Se até hoje nós temos feito a nossa própria vontade, a partir de hoje nós queremos assumir o compromisso de fazer a vontade de Deus, mesmo que doa, mesmo que a gente não entenda. Mãe, guia-nos, Mãe. Mãe de Deus, a senhora que foi a primeira das servas, a senhora que se humilhou diante de Deus, a senhora que esmagou a cabeça de Satanás. Vem nos proteger, Mãe, do orgulho, dos prazeres do mundo, dos prazeres da carne. Vem nos dar a graça de nos aproximar de Deus, Mãe. Nós não sabemos o que fazer, não sabemos como fazer, mas a senhora sabe, por isso nos ajuda, Mãe. Toma a nossa mão, porque nós somos como crianças mimadas, que não quer seguir o caminho da cruz, que quer saber de glória, quer saber de aplauso, de prazer, mas leva-nos no caminho estreito que conduz à salvação, Mãe de Deus e da Igreja, Mãe de Cristo e nossa Mãe. Nós consagramos a nossa vida inteiramente a Ti nesse momento. E queremos aprender com a Senhora a ser humildes. Queremos aprender com a Senhora a nos humilhar. Queremos aprender com a Senhora a nos entregar inteiramente a Deus, sem pensar nas consequências. Por isso, Mãe, nós começamos com a Senhora e nós queremos terminar com a Senhora, glorificando a Deus, porque a sua misericórdia é eterna. Glorificando a Deus, porque a sua bondade é infinita, porque o seu amor não cessa, porque Deus é o Senhor, é o nosso Salvador. Porque Jesus derramou seu sangue para nos salvar. Por isso nós glorificamos o Teu nome, Jesus. Damos honras e glórias pelo mistério da cruz que nos alcança. Porque de um lugar da terra o Senhor lavou e salvou a terra inteira. Obrigado, Senhor. Porque em um momento da história o Senhor redimiu todos aqueles que vieram antes e aqueles que viriam depois de Ti, Senhor. Glórias ao Teu nome, Jesus. Bendito sejas pelas Tuas chagas que nos libertam hoje do pecado. Glórias a Ti. Nos humilhamos diante da Tua cruz para declarar que Tu és o nosso Salvador. Com a Virgem Maria, nós queremos reconhecer a nossa miséria, a nossa pequenez e queremos engrandecer. Que com São João Batista, nós queremos pedir que o Senhor cresça em nós e que nós diminuamos. Minha alma glorifica ao Senhor. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Amém. Que a Senhora Virgem Maria nos conceda a Tua graça e a Tua bênção, que pela virtude da cruz o Senhor nos abençoe, nos santifique e que a Senhora, através dessa imagem que vem de Medjugorje, Nossa Senhora, Rainha da Paz, dai-nos a paz. Que a bênção venha sobre mim, sobre a minha família, sobre esses meus irmãos que me assistem e sobre as suas famílias e as suas casas. Em nome do Pai, e do Filho, do Espírito Santo. Amém.